Olá pessoal, nós vamos fazer um estudo aí do comportamento dos gráficos de funções, né? Então eu vou começar pela função f de x igual a x, f de x mais 1, f de x menos 1. No caso, cada uma vai receber o nome, f, g e h. O que eu queria mostrar primeiramente é o deslocamento desse gráfico para cima, né? Em relação aqui, você pode ver g de x, x mais 1, e para baixo x menos 1. Então, notando que elas são gráficos paralelos entre si, né? E que modificam apenas aonde ele intercepta o eixo vertical, certo? Nesse caso, a única coisa que tem que chamar a nossa atenção é o procedimento do deslocamento, né, desse gráfico. Então, no caso, quando você desloca ele no eixo vertical, você também altera as raízes dele, né? Que aí você altera inclusive aonde ele vai interceptar o eixo x, tá? Uma outra coisa que é importante ver nesses comportamentos é que aqui nesse caso eu tenho uma inclinação, né? Essa inclinação, esse ângulo que esse gráfico está fazendo com o eixo horizontal aqui é de 45 graus, né? A tangente de 45 é 1. Agora, se eu colocar 2x, você percebe que a inclinação aumentou. E se eu colocar meio x, a inclinação diminuiu. Então a gente já percebeu que existe uma relação direta entre o a, né, ax mais b, o a, que é o coeficiente aqui angular da equação da reta, né? A gente já percebeu que esse a ele é importante, um fator importante da determinação do comportamento desse gráfico. Eu posso explodir essa ideia, por exemplo, 5x, 10x e aumentando 99x, quer dizer, você vai percebendo que o limite nesse primeiro quadrante é ele ficar totalmente reto aqui como você vê. É claro que eu posso passar para o outro lado, né? Por exemplo, menos 5x, menos 2x, menos x, menos meio x, tá? Então veja, eu posso dar uma volta aí, né, nesse do primeiro para o segundo quadrante, mostrando, né, revelando aí que o que a gente está trabalhando é a inclinação, e essa inclinação segue o sentido anti-horário, né? Então ela vai aumentando, depois ela passa para negativo, depois ela passa para positivo, depois ela passa para negativo de novo. Isso daqui, numa outra oportunidade, nós vamos ver na circunferência trigonométrica, ok? Bom, uma outra coisa que a gente precisa ficar bem atento, né, é que esses gráficos da função do primeiro grau, eles fornecem também algumas pistas da equação do segundo grau, né, da função do segundo grau. Veja o caso, por exemplo, do x². Eu posso pegar o x² e descer esse gráfico, deslocar ele totalmente para baixo, ou deslocar ele totalmente para cima, né? Então veja, eu não estou alterando a forma do gráfico, ele só está subindo ou descendo. Você percebe que ele está se deslocando no eixo vertical. Agora, uma outra coisa que pode acontecer é, eu tenho x², eu posso multiplicar meio vezes x². O que você observa aqui é justamente que essa parábola mudou a forma dela. Aparentemente ela parece ter aberto, né? Essa abertura que a x² tem aumentou para a meio x², né? Se eu colocar, por exemplo, 1/4 de x², eu aumentei mais ainda a minha abertura, tá? Então aqui está acontecendo o oposto do que aconteceria se eu aumentasse, por exemplo, aqui 2x², 3x². Você percebe que esses novos gráficos parece que estão ficando curtinhos, né? Parece que eles estão fechando as pernas. E isso daqui é uma demonstração de que o a aqui na equação do segundo grau, na função do segundo grau, está determinando a forma, a abertura dessa parábola, né? Dessas parábolas todas aqui. Uma outra coisa que precisa ficar claro também sobre o comportamento desses gráficos é que eles são muito dependentes um do outro. Exemplo, se você fizer x menos 2 vezes x mais 2, você vai ter uma parábola que tem raízes menos 2 e 2.
Eu vou alterar os valores aqui. Eu vou colocar menos 2, mas aqui no outro lado eu vou colocar 12. Eu errei, né? Eu tenho que colocar 2 aqui e na verdade aqui eu tenho que colocar 12. Pronto. Repare que eu perdi o gráfico, né? Então estou com uma raiz menos 2 e uma raiz 12 aqui. Eu vou mostrar para você que dá para ajustar o formato desse gráfico se eu multiplicar toda a função por um valor, por exemplo, 1/5. Repara que agora eu continuo com as mesmas raízes, só que eu tenho um gráfico que o mínimo, né, o valor mínimo aqui é menor, ele já está demonstrando aqui, e aí a gente pode encontrar o x do vértice, né, que é o ponto médio entre as raízes, né, menos b sobre 2a. Então veja, menos 2 com 12 dá 10, 10 dividido por 2 é 5. Então o ponto 5 está aqui, ele é exatamente o ponto que determina o valor mínimo dessa função. É claro que, repara que se eu pegar e multiplicar aqui menos, o gráfico inverteu. Eu vou diminuir aqui, por 1/10, para a gente poder ver essa inversão mais fácil. Eu limitei a tela. Então vamos lá, 1/10, o x do vértice continua o mesmo, né? É 5, só que o valor mínimo é maior, né? Quer dizer, ele estava aqui embaixo, ele subiu. Aí, repara que agora eu vou multiplicar tudo por menos 1, e aí eu inverti a minha parábola. Só que veja, se aqui eu tinha um valor mínimo, agora aqui eu tenho um valor máximo. Então esse comportamento do gráfico aqui é importante, tá? Eu vou fazer só mais um, para também não ficar parecendo que é só isso daí, né? Eu vou colocar para você aqui x menos 6 e x mais 6, que são as duas retas, e agora eu vou multiplicar entre elas x menos 6 vezes x mais 6, e eu obtive uma parábola. Para efeito de ajuste da tela, eu vou multiplicar isso por 1/10. Pronto. Repara que agora a parábola está aqui, só que ela continua passando. Olha, eu vou ocultar aqui, a menos 6, né? Esse menos 6 aqui é a raiz dessa parábola, dessa função, e eu vou mostrar para você que ela provém da onde? Da função g de x, ou seja, a reta oferece para a gente a raiz dela. E aqui no ponto 6, né, x6 e y0, que é a raiz dessa parábola também, a outra raiz, eu vou mostrar que ela está em função, né, está dependendo da outra reta. Então veja, eram duas retas e o produto delas, x mais 6 vezes x menos 6, vezes 1/10, que é um a, é um valor que eu estou multiplicando, ele está fazendo como efeito final essa parábola, né, como se todos os valores estivessem relacionados dessa maneira. É claro que a minha intenção é, na parte 2, explorar um pouco mais matematicamente cada um desses itens que eu citei aqui. Mas o comportamento do gráfico, em suma, é esse, tá? Por exemplo, se a gente multiplicar aqui por menos, o gráfico inverte. Então esses comportamentos básicos têm que ficar na sua mente, tá? Eu vou mostrar só mais uma coisa aqui, que é para também já te acostumar com isso, né? Por exemplo, x menos 2 é uma função. Se eu multiplicar por x mais 2, eu tenho uma função de segundo grau. Agora eu vou colocar aqui mais uma raiz. Por exemplo, eu vou colocar x menos 10. Veja aqui o que aconteceu. Eu tenho três raízes passando aqui, menos 2, 2 e 10. Eu vou dar uma encurtada nesse gráfico, vou multiplicar por 1/10. Só para a gente ver, não mudou muita coisa, porque eu errei, lógico. Pronto. O computador está teimando. Pronto. Multipliquei por 1/10, foi insuficiente, eu vou multiplicar por 1 sobre 20. Pronto. Agora eu tenho x menos 2, cuja raiz é 2, x mais 2, cuja raiz é menos 2, e x menos 10, cuja raiz é 10. Veja que são três funções do primeiro grau multiplicadas entre si, portanto vai dar uma equação do terceiro grau. Para ajustar o gráfico, eu multipliquei o valor do a, e eu tenho então as raízes, as três raízes reais e distintas. Se esse eu multiplicar aqui por menos 1, eu também inverto todo mundo. Então veja, eu estou só te mostrando o comportamento, né,
a maneira como a gente pode trabalhar o gráfico, mostrando que os sinais, as funções, elas meio que são comandos para o gráfico se comportar de uma forma ou de outra. Por exemplo, nesse gráfico do terceiro grau, nós temos um máximo e um mínimo. Agora, se a gente multiplicar por menos 1 aqui, a gente vai ter um mínimo e um máximo, que, na verdade, né, invertem todo mundo. Tá? Nas próximas partes, a gente vai discutir bastante a respeito da função modular e dos pontos notáveis das funções do primeiro, segundo e terceiro grau. Até o próximo vídeo. Tchau!